identificando com Cristo, agradece a rica oportunidade. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui tua dor. Aleluia. Ser milagre. Meus irmãos, está conosco o nosso pastor Valmir do Canto e com o mesmo está toda a direção do trabalho. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Em reverência à palavra do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que pensei que não ia dar continuidade, mas eu quero concluir a palavra que começamos e não concluímos quinta-feira passada. Hoje também tem profissão de fé, então após a leitura, a gente vai orar, contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Em seguida, a gente vai proceder com a profissão de fé, está se aproximando o batismo nas águas, e alguns irmãos que estão aqui vão fazer esse trabalho para a glória de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Diz a palavra do nosso Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas um receberá o seu galardão segundo o seu. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça que Deus me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, glória a Deus, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muitas orientações muito claras, não sei se os irmãos conseguem perceber, sobre o fundamento, sobre a verdade, sobre Cristo, o que é que eu, pastor Valmir José do Canto, tenho colocado sobre esse edifício. Aleluia. Que cada um de nós, com muito cuidado, com muito temor a Deus, com muita sabedoria do céu, fazer um edifício crescer. Agora veja só, eu posso fazer você crescer? Quem é que dá o crescimento? E por que Deus quer que alguém cresça? Que a casa caia? Não, Deus quer que a gente cresça, que a nossa vida espiritual desenvolva. E quem é responsável por essa vida espiritual, o pastor Valmir? Eu tenho parte, porque eu tenho que ser o exemplo.
eu tenho parte, mas a minha parte, mesmo que eu venha fazer algo que não venha cooperar com os meus irmãos da fé, aleluia, você passa a enxergar que eu não sou referência para você, para que a sua vida espiritual, esse edifício, essa vida cristã, ela cresça. Você está entendendo? Então temos que ter muito cuidado, irmão, com a nossa vida espiritual. O Espírito Santo está em nossas vidas, a verdade está conosco, aleluia. Então que eu vou deixar aqui, tem essa base que vai dar continuação àquilo, porque, veja só, quem dá o crescimento, quem faz esse investimento em cima do que Cristo colocou em nossas vidas, é muita responsabilidade que eu tenho com Jesus. Então eu tenho que ser muito seletivo, eu tenho que ter muito cautela, eu tenho que observar muita coisa, mas guardar o que é bom. Eu tenho que ser muito sábio espiritualmente, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aí a gente cresce. Quem é que faz o que? Paulo disse, ó, o que planta, foi ele que plantou a igreja de Coríntios. O que rega, Apolo e os outros que vieram, não são nada. Porque quem dá o crescimento, quem é? É Deus que dá o crescimento. Mas aí ele fala que cada um vai receber a sua parte daquilo que foi colocado sobre a verdade. Eu morro de medo de estar aqui dentro da igreja e não receber nenhum galardão, porque o que eu tenho que ensinar para vocês é a verdade. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos? Vamos orar a Deus, se Deus vai se permitir, porque precisamos, amados, fortificar nossa fé. Já tenho falado várias doutrinas. Você recebeu uma fé. Esta fé foi Cristo, o Espírito Santo que entrou na tua vida. Aleluia. Você tem que ser muito seletivo. Você tem que ser muito prudente. Oh, aleluia. Para não colocar sobre este edifício algo que vai fazer você perder tempo. Me permita falar aqui que eu louvo a Jesus porque o Espírito Santo vai me impulsionando. É como a gente está construindo uma casa. Mas se o fundamento não tiver firmado, todo investimento de tempo, tudo que foi levantado, quando você for querer colocar o telhado, aí começa a passar uma rachadura, e daqui a pouco a pessoa só está condenada esse prédio, porque se não firmar o fundamento, vai ter que desmoronar. Meu irmão, quanto tempo investido? Quanto tempo investido na tua vida espiritual? Vamos orar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Jovens, irmãos em Cristo Jesus. Dema chora. Como Deus é educado, aleluia, como o Espírito Santo está em mim e você, e Ele quer que você entenda esta obra, é você que tem que cooperar com o Espírito Santo de Deus, para você, oh irmão, me permita falar, tem tantas pessoas distraídas, até se embaraçando com o pecado, com a fraqueza do outro, se ele não quer se edificar em Cristo, aleluia, ele vai receber, a Bíblia diz que, cuidado, o templo, a casa não é mais minha. Bata no peito assim, essa casa não é mais minha, essa casa foi comprada, quem mora nela é o Espírito Santo, eu sou o mordomo, eu tenho que conservar esta casa não me pertence mais, eu sou apenas servo desta casa. Oh, se você começar a enxergar, irmãos, nesta vida espiritual, aleluia, você vai crescer, independente da situação, irmão. Independente da situação, você vai crescer. Você vai ser edificado para a glória do nome de Jesus. Diácono Chester, ele vai orar pelos dízimos e oferta. Aqui falta louvar. As crianças louvam, e com esse louvor nós vamos contribuir. Falta os dois, né? As crianças e os gideões. Pronto. As crianças louvam, e com esse louvor nós vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. O Diácono Chester, ele vai orar, abençoar aos irmãos que vai contribuir para a manutenção. Como nos orienta o nosso pastor, oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Deus fiel, Deus da glória, Deus de poder, te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Pai.
do Senhor estar falando conosco, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua mão poderosa estar sobre cada um de nós, Senhor, nos iluminando, nos guardando, nos protegendo, nos blindando, ó Pai. Seja, Senhor, com o pregador desta noite, ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Pai, também te agradecemos, Senhor, por te louvar, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que vamos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, Senhor. Abençoa aqueles que não poderem abençoar, Senhor, vai abrindo portas e vai, Senhor, fazendo a tua obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O conjunto infantil, tesourinho de Cristo, sal da igreja com a paz do Senhor. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. O conjunto infantil, tesourinho de Cristo, agradece a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. O grupo de varões gideões já se prepara para também louvar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça e assim oremos. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por este momento, o qual podemos contribuir para a manutenção
crescimento e desenvolvimento desta tão grande obra. Continua, Senhor, abençoando cada um dos teus filhos que com alegria contribuíram, Senhor, sem pesar no coração. Aqueles que estão com as portas fechadas, o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, e ao tempo determinado nós cremos que portas serão abertas para a glória do teu santo nome. Pai bendito, continua conosco, receba a nossa gratidão, pois é assim que oramos e já te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Grupo de varões, Gideões, glória a Deus. Glória a Deus. E o grupo de varões Gideões. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Que momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Sei. Vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Voar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim
de Varões agradece a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Com autorização do nosso pastor, convidamos aqui à frente nosso irmão Pedro Rogério. O mesmo também vai descer as águas, juntamente com a irmã Maísa Cauane. Glória a Deus. Certo? Nossos irmãos aí que logo mais vão estar descendo as águas. Pode subir aqui, viu, no altar. Pode vir aqui. Iremos fazer algumas perguntas. Nosso pastor precisou se ausentar. Chegou. Glória. Amém. Amém. O mesmo nos autoriza. Pode vir mais à frente, por gentileza. Glória a Deus. Nosso pastor está aqui. Qualquer coisa ele vai nos auxiliar. Os irmãos, creio que nesse período de 3 meses, não é isso? Que passaram pelo discipulado, tiveram alguns ensinamentos acerca da nossa fé cristã. Obviamente que foi o ensino inicial, muito mais os irmãos irão aprender, mas eu creio que foram ensinamentos que com certeza têm contribuído para o crescimento espiritual dos irmãos. Os irmãos creem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para morrer por nós, para nos salvar da condenação eterna. Os irmãos creem? Creem, né? Amém. Os irmãos creem que Cristo é o único caminho e a verdade e a vida que nos conduz à salvação? Certo. Uma coisa que muita gente tem uma certa dificuldade para entender, a questão da vestimenta. Vestimenta, ela não é doutrina bíblica, certo? Vestimenta é usos e costumes da igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, assembleanos, temos o costume, o hábito, os varões, andar justamente como está o nosso irmão Pedro, bem vestido, com modéstia, assim também como nossa irmã, a jovem Maísa. Então, o que eu quero dizer com isso? Os irmãos estão dispostos a quando, principalmente, obviamente, não estiver na visão do pastor, na visão de ninguém da igreja, mas estiver na sua casa, estiver no trabalho, na escola, se vestir com modéstia, se vestir de maneira que glorifica a Deus. Os irmãos estão cientes disto? Sim, né? Porque imagine, os irmãos professam a fé em Cristo, nós não somos melhores do que quem está no mundo, mas somos diferentes. Não somos melhores, mas somos diferentes. Então, somos novas criaturas. Então, precisamos em tudo glorificar o nome de Deus. Mas presbítero, até com a vestimenta, sim, até com a vestimenta, não é? Porque imagine, nosso irmão sai à rua, vestido de camiseta, de bermuda, o que as pessoas vão dizer? Olha o crente da Assembleia, não é isso? Mas, a partir do momento que os irmãos concordarem aqui na sua profissão de fé, que estão dispostos a se vestir da maneira que estão, com modéstia, com cuidado, os irmãos estão fazendo um pacto, não apenas com o homem, mas de certa forma com o Senhor. Porque em tudo, como eu falei, temos que glorificar o nome do Senhor. Os irmãos estão cientes desta orientação? Amém? Outra situação, acerca, o nosso pastor sempre bate na tecla, os dízimos e as ofertas. Mas vai falar de dinheiro? Sim, é necessário. Porque nós como cristãos, salvos em Cristo, entendemos que embora nosso Deus seja o dono do ouro e da prata, mas existe uma obra que precisa do nosso cuidado. Existem pessoas que não têm trabalho secular e dedicam a sua vida 24 horas para trabalhar em prol da igreja. E a Bíblia diz que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então os irmãos estão cientes acerca dessa orientação, de que deve ser fiel a Deus na sua oferta, com seu dízimo, sabendo que não está honrando ao homem, mas está honrando ao nosso Deus. Os irmãos estão cientes acerca desta orientação. Claro que vai haver momentos que vai haver dificuldade, principalmente o nosso irmão que já tem uma idade, já é maduro, a nossa jovem acredito que não trabalha ainda, mas vai haver momentos na nossa vida que a gente vai passar por dificuldade. Mas eu digo uma coisa aos irmãos, que quem é fiel no pouco, com Deus, Deus ele abençoa e abençoa no muito também. Amém? Os irmãos estão cientes desta orientação também? Meu pastor, mais alguma orientação? Amém. Escola. Amém. Amém. Os irmãos,
Alguns dos irmãos discordam com nossos irmãos ou toda a igreja está a favor dos nossos irmãos? Quem estiver a favor, dê um glória a Deus. Amém. Agora é só esperar o grande dia em que os irmãos irão descer as águas e professar publicamente que serão novas criaturas. Assim que aquele que está em Cristo, Gálatas capítulo 2, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus os abençoe, que Deus dê graça e que Deus os use poderosamente. Amém? Nosso pastor. Amém. Com a autorização do nosso pastor, a igreja fica de pé. Nossos irmãos, por gentileza, se ajoelham. Nosso presbítero Paulo irá fazer uma oração. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, vamos orar por esses dois jovens que decidiram, caminhar com Jesus aqui conosco, amém? Estenda a mão para cá, igreja. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, santo e maravilhoso, e na tua presença nós estamos. Queremos, meu Pai, te apresentar esses dois filhos teus, Senhor, que neste momento, meu Pai, decidiram, meu Pai, abdicar das coisas mundanas, meu Deus, para, meu Pai, se aproximar de Ti. Deus eterno, santo e maravilhoso, eles têm pleno conhecimento, Deus, das doutrinas bíblicas da nossa igreja, têm pleno conhecimento, meu Pai, acerca da Tua palavra. Mesmo iniciando, meu Pai, eles já conhecem, Deus, porque participaram de um discipulado. E vão continuar, Senhor, fazendo, Deus, o Teu querer. Deus eterno, santo e maravilhoso, eu quero te pedir uma bênção especial, meu Deus, para que eles, meu Pai, continuem firme, Deus, caminhando no Teu Evangelho. Deus eterno, eu quero neste momento, meu Deus, apresentar também as famílias dos Teus servos. Pai, abençoa-os em nome de Jesus. Amém. A direção continua com o nosso pastor. Podem sentar, igreja. Marcondes, agora a oportunidade. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, por seu sangue vencerá. Sempre vencerá. Novas forças dá. Soberano, Armando Filho. Vencerá. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor nessa noite. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Tanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, soberano és tu, Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor nesta noite.
viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quem sabe canta. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Obrigado, Jesus. Tanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz mais forte me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Ele é soberano. Soberano és tu, Senhor. Cante. Solta a voz, igreja. Isso. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Seja qual for o problema, se for luta, Ele é soberano. Se for prova, Ele é soberano. Se for bênção, Ele também é soberano. Saiba agradecer a Deus por todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu avisando aos irmãos, aos dirigentes de órgãos, toda a direção, como também todos os presbíteros, dia 8, quarta-feira que vem, marcar uma reunião aqui, 18h30, no cenáculo, aqui no departamento infantil, para a gente tratar assuntos concernentes à obra do Senhor. Já tem um tempo que a gente não conversa com os irmãos, e a gente precisa dialogar com a liderança, com todos, para a gente poder melhorar cada vez mais como cristão. Tá certo? A gente vai orando a Deus, pedindo graça e pedindo também ajuda aos irmãos para a gente poder crescer. E o crescimento, irmãos, o crescimento na igreja, quem faz é Deus. Mas Deus também só faz crescer se estiver dentro da vontade dEle. Se você quer uma igreja cheia, não é que todo mundo, mas a gente almeja uma prosperidade. Você quer crescer? Quero. Você quer que sua família seja abençoada? Quero. Você quer que Deus converta, traga paz dentro de casa? Quero. Você quer do seu trabalho, você trabalhar, ganhar e ainda sobrar para você investir na sua casa, na sua família, para você viajar? Quer. Todos nós queremos e isso é promessa de Deus. Mas o que faz isto acontecer, como eu li o texto aqui, quem dá o crescimento, quem faz brotar, é Deus. Eu preguei aqui numa outra doutrina, falando sobre o pão, todo o processo da semente, da terra, da chuva, do crescimento, da flor, do fruto, todo esse processo é o próprio Deus que já estabeleceu e faz isso crescer. Mas na vida cristã é a mesma coisa. Na caminhada que eu vejo que Deus tem promessa para todos nós que estamos aqui, mas eu e você tem que estar muito atento na orientação de Deus, porque senão a gente vai passando o tempo e não cresce. E a pior coisa que tem é você estar frustrado, é de você olhar para o lado e não ver acontecer nada, não ver Deus salvar,
Você não tem aqui, não sente romper de crescer espiritualmente. Me parece que a gente fica dando volta no deserto. E parece que nunca cresce. Em vez de crescer, não cresce. Então, eu estou colocando sempre isso, e vocês percebem que eu procuro trazer um ensinamento. Por quê? Porque a decisão é da pessoa. A decisão é da pessoa. A gente, como crente, como um obreiro da casa do Senhor, a minha parte é ministrar, é ensinar, é dar o exemplo. Glória a Deus. E, em alguns casos, a gente tenta intervir para que não venha atrapalhar o crescimento das pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E partindo desse princípio, as reuniões, partindo desse princípio, a doutrina. Comecei quinta-feira passada, quero concluir hoje. Li lá em 1ª carta aos Coríntios, mas eu me baseei da outra vez lá em 2 Pedro 1,7, que eu falei, a fé nos conduz uma vida vitoriosa. Comecei aqui, falei 3 pontos fundamentais, que é fé, viver pela fé, e digamos assim, e crescer pela fé. Tudo é a fé. A fé é um fundamento. A fé é a rocha aonde você pode, em cima da fé, em cima de Cristo, em cima do que a palavra de Deus fala, você pode ter certeza que as bênçãos de Deus, elas chegam na minha casa e na tua casa. Mas como obreiro do Senhor, nós percebemos que às vezes as pessoas estão caminhando e não está no fundamento que é a fé. Aí ela fica esperando Deus abençoar ela, abençoar a família dela. E me permita falar que na caminhada, em vez da bênção chegar, o que é que acontece? Não chega a bênção, chega maldições. Aleluia! E é isso que eu quero ensinar aqui no nome do Senhor. Falei aqui do fé, o firme fundamento. Eu coloquei aqui, você recebeu o poder do céu. 2ª carta de Pedro 1,3. Visto como seu divino poder. Não recebemos poder humano. Recebemos poder divino. Poder divino. Dínamos. Força de Deus. Para quê? Para continuar do mesmo jeito? Para continuar dando volta no deserto? Para ficar entrando, para que a mente fique uma mente ociosa, uma mente com dúvida? Não. O poder de Deus, ele é tão eficaz que ele transforma pensamento, transforma conduta. O poder de Deus, irmão, eu estava no caminho, você estava no caminho, caminhando, com o pensamento de ser feliz. Entramos numa viela, entramos em situações embaraçosas, porque a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa verdade nos conduziu por um caminho que quando a gente chega, nada daquilo que a gente imaginava aconteceu. Agora veja o poder divino. Quando Deus fala, Ele não vai passar a mão na cabeça, Ele vai trazer a verdade. E a verdade tem poder de transformar, porque primeiro tem que transformar o pensamento, tem que transformar os sentimentos, para poder mudar o quê? O caminho. O Espírito Santo me convence que o caminho que eu estou trilhando não vai dar em nada, e agora eu tenho a certeza que o Espírito Santo nos dá, que eu tenho que fazer meia volta, que esse caminho vai dar caminho de morte, é aparente e bonito, mas não dá em nada. Aí a força de Deus faz você parar, a força de Deus faz você dar meia volta, a força de Deus faz você caminhar em direção àquilo que é a verdade, e toda ferramenta, toda ação contrária de Satanás querendo invalidar de você permanecer no que o caminho é estreito. Você não vai encontrar facilidade, porque a facilidade que eu e você encontrou, quando a gente foi trilhando um caminho, aqui dá certo, aqui eu sou feliz assim, aqui eu sou feliz assim, assim é ser feliz, eu sou feliz assim, do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu viver. Daqui a pouco começa a vir angústia, começa a vir problema, e a felicidade se acaba todinha, sim ou não? Aí quando a gente aceita Jesus, Jesus bota num caminho estreito, mas por incrível que pareça, é estreito, mas vem felicidade, vem paz e vem alegria. Aleluia! Então veja só, recebemos o poder divino,
comentei aqui, recebemos o Espírito por completo, glória a Deus. Você como igreja, você tem a promessa de Deus, e o Espírito Santo na minha vida e na tua vida faz você vencer. Falei também aqui que o Espírito Santo me faz uma nova criatura. Então a fé faz a gente ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E agora, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que viver em cima desse fundamento. Aleluia. Então, pela fé, nós teremos agora uma vida piedosa. Coloquei aqui que a verdadeira religião, a verdadeira fé, Tiago fala, glória a Deus, que a verdadeira religião, ela não tem mácula, ela é pura, ela não tem mistura. Por quê? Porque o Espírito está em nossas vidas. Então o que é que as pessoas do mundo esperam de nós? Que sejamos pessoas piedosas, que vivam em harmonia com o Espírito e vivam em harmonia com os irmãos. Olha aí o grande estreito. Aleluia. Glória a Deus. E isto vem pelo ouvir a palavra. E quando diz ouvir a palavra, eu ouvi, entendi, bota em prática. Para que serve a oração? Oração serve para a gente orar, pedir perdão a Deus, observar o que Deus está falando. Quando ficar de pé, não fazer as mesmas coisas. Se está fazendo as mesmas coisas, então você não estava orando e não estava obedecendo. Aí o primeiro ponto, tem crente que não está nem orando, mas alguns estão de joelho dobrado, mas não estão orando. Quando fica de pé, em vez de fazer o que é correto, não faz o que é correto. Então nem orou, não entendeu e não vai ter uma mudança. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. É isso, é exatamente isso. Glória a Deus. Mateus 7,24 vai dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras e guarda ela e pratica ela, vai consolidar. Glória a Deus. Ninguém vai sair de 1 para o passo 10. Ninguém vai sair da primeiro estágio para o estágio 10. Você vai dar o primeiro estágio, você vai ter que fazer força, você vai ter que renunciar, você vai ter que pedir perdão a Deus. Aí quando isso você consegue em verdade, aí você vai para o segundo passo. Quando chegar no segundo passo, vai acontecer alguma situação, aí você tem que usar a mesma situação. Você tem que ser movido por Deus. Se tiver que pedir perdão, você tem que pedir perdão a Deus. E aí quando você está fortificado da fé, o que acontece? Você vai para o segundo passo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E essa vida piedosa, Jesus quer de nós. Apocalipse, eu li aqui 3:8. Eu conheço as tuas obras. Se você observar lá, Deus conhece cada um de nós. Se Ele colocou o Espírito, colocou o poder, nos deu as orientações, nos livra, tem promessa. E Ele agora quer que esta fé, ela se transforme em obra. E que obra é essa? A obra, escute bem, a obra está fundamentada na fé. Fundamentado no amor. A obra não é vir só para o culto. A obra não é só sentar numa cadeira. A obra não é somente vir levantar a mão e cultuar. A obra de Jesus na minha vida, ela se materializa no meu relacionamento com o meu irmão. Se não tiver fundamentado no amor, você me pergunte, você pode levantar a mão, você pode chorar, você pode dar glória, mas se o irmão que está do lado, essa verdade não está consolidada no amor, na caridade, precisa de ser reformada alguma coisa. Aleluia, porque eu posso até cantar, eu estou aqui como pastor, eu estou auxiliando nosso pastor, glória a Deus, mas se eu não tiver fundamentado no amor, o que eu estou fazendo aqui, não vou dizer que estou perdendo um tempo não, mas eu estou precisando entender o propósito. Glória a Deus. E aí, qual é o grande desafio daqui? Conhecer quem é Jesus. Olha o que é assim, ó, viver pela fé é ter uma vida piedosa. E essa vida piedosa vai nos mostrar quem é Jesus. Eu preguei aqui há um bom tempo sobre Cornélio. Quem lembra aqui? Atos 10. Levanta a mão aí, Vasco, para ele não sofrer tanto. Aleluia. Os vasos esqueceram, glória a Deus. Atos 10. Cornélio não era crente. Romano teve uma revelação, dava esmola, o anjo veio.
diz que estava, nem crente Cornélio era. Mas ele dava esmola, veio um anjo, disse: Cornélio, as tuas obras, elas foram aceitas, piedosas. Eita! E quem é do outro lado? Crente Pedro, batizado, falava em línguas. Deus deu uma revelação para ele os animais descendo. Olha que coisa tremenda. Um cara não era crente aos nossos olhos, mas ele tinha obras, tinha atitude, era piedoso. Cara, todo mundo conhecia ele pelas obras. Aí Pedro, do movimento, das línguas estranhas. Aí o Espírito Santo vem, vai, ele: não vou. Entra na casa do Romano, não vou. Aí o Espírito Santo deu uma coxa nele: vá, rapaz. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio tão piedoso, o apóstolo. Aí Pedro: não, fica de pé aí, não. Resumindo aqui, vida piedosa. Aleluia. Aí Pedro, crente batizado, apóstolo, ele mesmo diz: Atos 10 vai dizer assim. E veja agora que Deus não faz acepção de pessoas, porque o rapaz era romano. Aí para completar, Pedro começa a falar de Jesus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem, batiza no Espírito Santo os romanos na frente dos judeus. Aí Pedro, todo sem jeito, aí olha para os irmãos que é da circuncisão judeu e diz assim: será que a gente pode impedir dele ser batizado nas águas? Porque o batismo nas águas vinha de João e nenhum romano era batizado. Aí Jesus batiza no fogo e no Espírito, a pessoa começa a falar em língua e Pedro, todo constrangido, diz assim: a gente tem que descer nas águas de todo jeito, né? É Deus fazendo a obra e a gente religioso atrapalhando a obra de Jesus. A gente de fato conhece Jesus, irmão? Todas as vezes que eu maltrato meu irmão, eu estou dizendo: eu não sei nem quem é Jesus. Literalmente é isso, irmãos. Aí João 8:32, conhecereis não é conheci a verdade, conhecer. Então é um processo, conheci passado, não, conhecerei, andando, caminhando em prol da verdade. E eu cada dia eu disse: Valmir, digo, eu não estou te enxergando bem direito não, Jesus, mas vai caminhando que tu vai enxergar, eu vou aperfeiçoando a obra na tua vida. Você está entendendo? O viver é caminhar, e eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero fazer uma pergunta aqui, irmão. Eu sozinho vou chegar no céu? Você sozinho vai chegar no céu? A gente precisa do irmão, sim ou não, irmão? E por que a gente briga tanto com os irmãos, hein? A gente sabe que não vai chegar sozinho, mas não consegue viver pacificamente com os irmãos. Isso prova o quê? Fraqueza. Isso prova o quê? Que eu preciso conhecer melhor Jesus. E eu vou aqui terminar a parte que eu não terminei da doutrina passada, falando que, no caso da fé, eu falei aqui do fundamento, falei do viver pela fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa vai seguir nesses passos, ela chama ou não chama atenção? As pessoas dizem assim: rapaz, fulano é crente. Sim ou não? Porque os passos que ela está dando devagarzinho, por fé, o próprio disse: levanta-te e resplandece, porque vem nascendo sobre ti a glória do Senhor. Eita lamache, Hanai. Jesus quer se revelar na minha vida e na tua vida. E o que é a glória de Deus na minha vida? É o Espírito Santo de Deus governar a minha vida. Eu ser um crente sal da terra. Eu ser um crente que seja exemplo. A glória de Deus se revela no caráter de Cristo. E da mesma forma que a gente... Rapaz, fulano é crente, viu? Pisaram no pé dela ali. E você vê que ela deu uma dorzinha assim, trouxou a cara, mas está lá, dando glória a Deus.
Mas se apenas falar, não vê não. Não chega não. Eu digo, misericórdia. Tá bom. Chega não. Está crescendo em Cristo? Está fundamentado na verdade? Precisa esse aperfeiçoamento. E então crescer, interessante aqui, glória a Deus, esse texto aqui, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Foi o texto que eu li aqui, ó. Aleluia, é o 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto, tudo que eu preguei aqui, da fé. E vós, você, sobre isto mesmo, toda a diligência, todo o cuidado. Deuteronômio 28 diz assim, se atentamente ouvires atentamente, é você estar ali, ó, meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Diligência, eu tenho que acertar, eu não posso errar. Vamos dar exemplo aqui, uma diligência. Você vai para a cidade, aí daqui a pouco você precisa ir lá para o Cabo. Aí você vai pegar um ônibus, tem um lugar que passa vários ônibus. Aleluia. Aí você não conhece o lugar. Aí você pega um ônibus achando que vai parar no Cabo, daqui a pouco você está lá em Paulista. Você foi diligente, você foi atencioso, você foi cuidadoso. Irmãos, o crente não erra o alvo não, irmão. Só erra se ele quiser. Então Pedro diz assim, olha, coloque toda a diligência, todo o cuidado. Aí tem um texto que vai dizer assim, ó, acrescentai. Aí eu fui pesquisar, esse acrescentar, eu coloquei aqui, bendito é o nome do Senhor. Esse acrescentar, eu até expliquei um pouquinho lá, quero continuar aqui. Acrescentar não é colocar nada em cima da fé. Porque dá a entender que eu estou com a fé em Cristo, eu vou acrescentar aquele movimento, eu vou acrescentar esse negócio. E faz assim, e não vai resolver nada. Porque depois que está colocado a fé, o fundamento da verdade, não adianta fazer outra coisa, a não ser o fundamento da verdade. Aí Paulo, aleluia, ainda que eu falasse a língua dos homens, e também falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse o fundamento, que é o amor, que é a fé, nada disso me aproveitaria. Olha que Paulo estava dizendo que se não tiver fundamentado na fé, o que você vai fazer sem fé, e se ainda que eu tivesse toda a riqueza para dar para todos os pobres, mas se não tiver fundamentado na verdade, você vai perder o seu dinheiro. Vamos fazer assim, vamos para o extremo. Ainda que você pegasse o seu corpo para ser queimado como um sacrifício vivo de holocausto. Aí Paulo diz, se você for querer se entregar a sua vida total para ser queimada, como porque queimado por oferta de holocausto, era uma oferta que agradava a Deus. Aí Paulo diz assim, mesmo que seja agradável a Deus, mas se você não fizer pela fé, se você não fizer por amor, então não faça. Porque o fundamento é o amor. Eu estou dentro do órgão, eu estou cantando, eu estou louvando. Vai ser aniversário da comissão, foi do Jó, vai ser lá, mas se eu não tiver fundamentado no amor, é muito trabalho e pouco resultado. Eita, é bem oxô, meneva, nascia. Meu Deus, por que a glória de Deus não aparece? Porque o fundamento é o que? A fé. O fundamento é o amor. Aleluia. Então esse acrescentar, glória a Deus, não é colocar nada. Eu li o texto lá em Coríntios. Nada em cima da fé. Nenhuma mistura, nenhum jeitinho, nenhum arrumadinho, não. Se a Bíblia está dizendo alguma coisa, eu tenho que fazer força para fazer aquilo. Aí, glória a Deus. Então, devemos fazer tudo fundamentado na fé. Se alguma coisa foge disso, pode marcar carreira, senão vai prejudicar a tua vida espiritual.
Temos muitas atividades na igreja, temos escola bíblica para você ler, para você participar, para você discutir, para você meditar. Temos consagração missionária de 8 às 10, para você confessar, para você se humilhar, para você ter mais sensibilidade com o Espírito. Temos culto de oração terça-feira à noite, um tempo dedicado a você buscar em oração quando você não pode. Temos culto na quinta-feira, temos culto em todas as horas, glória a Deus. A porta é estar aberta, a Bíblia é estar aberta, mas eu tenho que tomar uma decisão em cima da verdade. Eita, rama, chorabás. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 12. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, Paulo dizendo assim, eu pus como sábio arquiteto. Aleluia, olha o que Paulo estava falando, glória a Deus. O fundamento, que fundamento? Vou explicar aqui, traduzir. Paulo saiu na obra missionária, glória a Deus, saiu pregando a Jesus, pregou Cristo para quem não conhecia, o Espírito Santo entrou, aquela vida aceitou Cristo, eles estavam congregando numa casa, aleluia, e aquela multidão de vidas se arrepender do pecado. A igreja de Coríntios era feita uma cidade de Recife, uma cidade portuária, onde tinha uma deusa, a deusa da prostituição, onde a permissividade era muito grande, onde o culto a Baal, o culto à divindade, o culto ao corpo feminino, a idolatria ao corpo feminino, o culto à prostituição. É só ligar a televisão, é só ligar a internet, é só dar um clique aí que você vai ver o culto ao corpo, aleluia. A igreja de Coríntios há 2000 anos atrás já tinha esse culto destinado a isso, aleluia. Mas Paulo, segundo o poder que foi concedido, quando ele abriu a boca, oh irmãos, aquelas vidas que estavam presas ao pecado, o Espírito do Senhor convenceu a elas que elas agora eram uma nova criatura em Cristo Jesus. É muito poder, sim ou não, irmãos? Aí Paulo disse, eu como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Qual o fundamento? O amor, a fé, a verdade. Olha o que Paulo estava dizendo. E outro, esse outro, ele diz assim, eu plantei, eu abri a igreja, eu iniciei, não tinha igreja, Jesus me usou, salvou, mas Deus colocou outro. Eu fui para outro lugar, coloquei outro no lugar, e o outro que vem tem que continuar também fundamentado na verdade. E Paulo diz assim, ó, eu coloquei o fundamento, eu iniciei esta obra missionária, vieram outros depois de mim, e sobre ele que em Cristo, sobre ele que é a verdade, sobre ele o fundamento do amor, aleluia. Mas veja como cada um edifica. Paulo diz assim, o que é que esses obreiros da igreja de Coríntios estão ensinando a igreja? O fundamento é a verdade, a fé, glória a Deus. Você não está me entendendo? Cristo, lemanto-vas. O meu relacionamento tem que estar fundamentado na verdade que é Cristo. Aleluia. Aí Paulo diz, olha o versículo 11, passa aí o versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, outra verdade, além do que já está posto. Ele diz aqui, ó, o qual é Cristo. Ele está dizendo, não pode ser colocado outro ensinamento. Passa adiante, glória a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Mas se alguém sobre este fundamento, a verdade, formar um edifício de ouro, Paulo começa a colocar obras, irmãos. Paulo começa a mostrar que o que eu faço, eu me esforço, irmão, o que eu faço aqui é o corpo. Aqui é o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, eu também faço parte desse corpo de Cristo. Aí Paulo estava dizendo assim, olha, sobre este corpo, sobre esta verdade, sobre os que eu salvei na cruz do Calvário, sobre os que têm o Espírito Santo, o que é que você vai colocar para eles crescerem? Meu Pai eterno, mandei a sore mais. É muita responsabilidade.
diz que as obras, ele fala vários tipos de obras. E o Espírito Santo vai julgar tudo que a gente está fazendo. O fogo representa a justiça de Deus, que vai julgar as nossas obras. Glória a Deus. Aí vamos mais adiante, glória a Deus. Então tudo está fundamentado na fé. Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que significa acrescentar fé? É desenvolver esta fé. Vamos dar um exemplo aqui, eu já falei isso na parábola do na parábola da semente, do semeador. Recebemos a fé está em mim, bem pequenininha. Mas Jesus falou assim, ó, se tu usar essa fé bem pequenininha, olha só, que não precisa de muita coisa, só precisa da fé. Eita, aleluia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você, Jesus, glória a Deus, acrescenta-nos a fé, glória. Deixa eu ver se eu acho aqui onde foi que eu coloquei sobre isso, em Lucas. Glória a Deus. Foi um texto que os discípulos diziam, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer o seguinte, essa daí já é o suficiente de tu abrir a tua boca, dizer, meu Pai, monte, vai para o outro lado. E Jesus diz que ele obedeceria. Aleluia. Então, veja só, glória a Deus. Homens de pequena fé, homens, mulheres de grande fé, homens de grande fé. A obra, o falar, mostra como a gente conhece Jesus. A mulher cananeia, já preguei também sobre isso aqui, glória a Deus. A mulher não estava dentro de Jerusalém, Jesus entra em Sidom. Aí a mulher começa a gritar, Senhor, filho de Davi. Ela sabe o que ela estava dizendo? Tu és a promessa para o povo de Israel. O verbo se fez carne. Tu és o rei da glória. Tu és o todo-poderoso. Tu és o criador. A mulher, quando ela abriu a boca, Senhor, filho de Davi, representava a deidade de Jesus. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mas não dizia que ele era filho de Davi. Mas a mulher cananeia que não caminhava com Jesus, quando ela viu, ela não perdeu a oportunidade, abriu a boca e disse, Senhor, filho de Davi, eu estou numa prova grande na minha casa, aleluia, a dificuldade está grande, mas se tu tiver misericórdia de mim, tu vai entrar na minha casa e vai colocar no lugar o que Satanás está querendo destruir, é você saber quem é Jesus. Lebai, oh rai. Eu vou fazer a pergunta, quem é que conhecia Jesus? Eram os discípulos que caminhavam com Jesus todo dia, Amenadal. Então o conhecimento de Cristo, eu peço misericórdia que eu não quero ser um dos discípulos. Está todo dia na igreja, leva a cara de crente, Bíblia de crente, mas quando abre a boca, não, fecha a boca que é melhor, porque eita, renda, chorabás. Aí Jesus, ficou em silêncio. Quando Jesus ficou em silêncio, aí os discípulos viram que Jesus ficou em silêncio. Essa mulher está perturbando, eu não estou aguentando. Despede essa mulher. A voz fala o que está no coração. Não tinha fé nenhuma. Mas a mulher que estava fundamentada na fé da verdade, ela não saiu com palavras Eita, deixa eu dizer aqui, deixa eu entregar a mensagem. Alguém pode até não estar sabendo quem é Jesus dentro da igreja, mas eu não posso dar atenção, porque eu não posso perder a adoração e nem a oportunidade de eu me dobrar diante da verdade no meio de uma dificuldade. Mas você precisa conhecer quem é Jesus.
Glória a Deus. Sabe o que a mulher fez? Eu estou falando aqui o exemplo de fé. Glória a Deus. O fundamento da fé. Aí Jesus, nem aí. Isso, Deus abençoe. Os discípulos para acrescentar a fé, né? Aí eu estou aqui na mulher cananeia, que tinha uma fé fundamentada em Cristo. Eu vou entregar a mensagem aqui. Se você não desenvolver a fé que Deus te deu, você vai dar muita volta no deserto, viu? Eita camacheira. Pode fazer pirueta, pode fazer mimimi, pode fazer grupinho, pode ir para outro lugar, pode sair do ministério, pode entrar no ministério. Não é o lugar, mas é a atitude que está dentro do coração que vai fazer você crescer, glória a Deus. Porque o Deus que é daqui é o Deus de lá, é o Jesus de Nazaré, glória a Deus. E a mulher, Jesus ficou calada, etc. E daqui a pouco, o que aquela mulher fez? Porque quem tem fé não olha a circunstância. Quem tem fé, aleluia, quem está firmado na verdade, não está olhando para as palavras contrárias. Ela não deixou de adorar no sofrimento. Quando Jesus não disse nada, ela se dobra diante do Senhor Jesus. Porque quem tem fé se dobra diante da verdade, mesmo na tribulação. Meu Deus, que coisa boa. A fé faz a gente se dobrar diante de Jesus. Conversando aqui, para a gente concluir aqui, glória a Deus. O que foi que Jesus falou a essa mulher? E olha aí, Jesus disse assim: Senhor, eu não vim. Jesus disse assim. Essa mulher conhecia. Leia a Bíblia não venha para a escola dominical não pare para ler não, fique somente no movimento. Vai ficar fanático. Tem que conhecer o que Jesus fez. Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Escuta a Rádio Nova de Paz. Venha para o culto de doutrina. Seja seletivo. Não entre em movimento que só faz massagear o ego. O Espírito Santo testifica se aquele negócio vem de Deus e vai edificar a tua vida. Às vezes a gente fica dando ouvido mensagem que massageia o ego, mas não traz arrependimento. Aleluia. Aí Jesus, concluindo a história, falou. Daqui a pouco a mulher disse: não, Senhor, eu não preciso um pão completo não, só uma migalhinha. A mulher estava dizendo para o presbítero Paulo: olha, o grão de mostarda, uma coisinha, não precisa muito não, o pouquinho que tu me dá é o suficiente para fazer a obra da minha casa. Eita, Camacho. Deus está dizendo para alguém aqui neste lugar: eu te dei fé, e a fé que eu te dei, ela é o suficiente para mudar o estado da tua família. Glória a Deus. Deus te diz assim: eu já te dei. Ela ia amarga, dai, ó sorima. Eita, mãe, ó sorima, dona, levante, ora mais. Eita, Jesus está falando para nós aqui: o que eu te dei é o suficiente para você vencer. O que eu te dei é o suficiente para você vencer. O que eu te dei é o suficiente para você vencer. Aleluia. Depois Jesus conclui, diz: grande. Então o conhecimento demonstra o quanto a gente conhece quem é Jesus. Jesus fez uma sabatina com aquela mulher. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. O que é que Jesus estava aproveitando? Jesus estava ensinando a quem? Aos discípulos. Jesus pega uma mulher e estava ensinando aos discípulos até o quê? Fé. Glória a Deus. Então esse acrescentar a fé, você recebeu bem pequenininha, que eu coloquei aqui. Agora, esta fé, ela precisa ser acrescentada, ela precisa ser desenvolvida, você precisa investir. Aí, me permita falar, às vezes é até chato: venha se consagrar. Eu vou porque estão mandando. Não, para fazer parte do órgão tem que fazer isso, tem que pegar um cinturão, tem que ameaçar: vou tirar você do órgão, e tome drible.
E dibra para cá, e dibra para lá, e vai para cá, e vai para lá. Eu acho que está dando dibra na verdade, sim ou não, irmão? Investir na fé, você investe aqui, investe em casa, investe no trabalho. A semente entrou. Eu quero que você entenda bem isso aqui. Tem muitos textos aqui, mas a gente não vai... Guarde isso no seu coração. Você recebeu a fé. Satanás, ele vai querer colocar muita coisa em cima de você que não é a fé, para sufocar esta fé. E esta fé não cresce, porque se você não nutrir essa semente do evangelho na sua vida, não vai crescer. Aleluia. Aí, esse que Pedro estava dizendo, aí eu finalizo aqui, ele diz assim, ó, a virtude, com toda a diligência, acrescentai a vossa fé, segunda carta de Pedro, capítulo 1, volta lá. E ele dá vários passos aqui. Aqui é o acrescentar, aqui é você que tem que investir. Eu vou explicar como você vai investir. O 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentar não é colocar outra coisa que não seja fé. A vossa virtude, o que é fé? Fé é confiança. Aí ele fala a virtude. Então, a virtude, o que é virtude? Eu coloquei aqui. Virtude é excelência moral e coragem de fazer o que é certo. Vê a fé. Eita, meu Deus. Eu tenho que me esforçar, porque dentro da fé me dá força para eu fazer o que é. Então, investir, está errado isso aqui. Eu não preciso que ninguém me diga. A fé que eu recebi vai me dar força para eu fazer o que é certo. Então, a virtude que ele fala aí, glória a Deus, é você tomar uma decisão e fazer o que é correto. Excelência moral, glória a Deus. Aí depois que ele fala aqui da virtude, ele fala o que? O que é ciência? Conhecimento. Segunda carta de Pedro 3:18. Crescei na graça e no... Você veja que eu estou dando 1 hora, às vezes, de pregação, ensinando a verdade, porque a única forma de você crescer e a sua casa ser abençoada é no conhecimento da verdade. Aleluia. Então, primeiro fé, da fé o comportamento moral. Meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Tem crente que está fazendo cada coisa. E eu nem falo mais, porque se eu faço o correto, parece que dá um comichão, dá um troço. Não, o pastor mandou fazer assim, mas eu não consigo fazer não. Mas o que é que tu tem que tu não consegue fazer? Tu não tem a fé, rapaz? O que é que a pessoa está acrescentando em cima disso, irmão? Por que você se escandaliza? Mas tu viste o que fulano fez. Moral, zero. Conhece Jesus? A obra dele está mostrando que ele não conhece quem é Jesus. Terceiro, domínio próprio. Controle das paixões da carne. Para que orar? Para Deus me lavar. Tirar o desejo. Quando fala desejo da carne, ele está falando o desejo do espírito, algo que está dentro de nós. O Egito está aqui. Quando eu era do mundo, era natural. Agora, quando Jesus me colocou aqui, o diabo quer que eu volte. Esse controle da concupiscência da carne. Se não tem entendimento em Cristo, não cresce. Fica dominado pelas paixões. Aleluia. Quinto, perseverança. Ele fala aqui, ó, a virtude da ciência, essa temperança é domínio próprio, né? Controle de si. Tem um texto aqui, Gálatas 5:22, mas eu não vou ler ele não. Glória a Deus. Perseverança, paciência em suportar as pressões externas. Romanos 5:3. Bota aí Romanos 5:3. O que é perseverante? Você lembra daqui que eu falei? Você estava vivendo aqui, aí o Espírito Santo convence você a sair do pecado, começa a você caminhar na verdade. Aí quando começa a vir a provação, começa a vir a angústia, aí o Espírito Santo, o que é que ele fala?
persevere na verdade. Faça força para você não voltar como você era. Aleluia. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o Espírito Santo de Deus, essa inquietação interna. Tiago capítulo 4, ele fala: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Porventura, não vem do desejo que você está querendo pecar, mas o povo está tudo olhando. Se tu pecar, vai ser aquela perturbação. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente aceita Jesus, ninguém aqui é perfeito, não. Às vezes você quer dar uma... Mas sendo que o Espírito Santo nos dá força, somos libertos. Libertos em Cristo Jesus. Perseverança é isso, é você ter resiliência, ter resistência, esperar. Como é que você vai resistir na fé se você não está orando? Meu Deus, você está entendendo? A questão de orar não é vir somente dobrar os joelhos, mas entender que através da oração Deus nos fortifica na fé. Perseverança, ele fala da piedade, ele fala da paciência, a piedade. Aí, a piedade é Tiago 1:27. Bota aí, ó. Piedade, a verdadeira religião. Eu falei sobre isso. Depois, Tiago, a religião pura, imaculada, para com Deus e Pai, é esta: visitar os e as nas suas, guardando-se incontaminado do... Olha a crise aqui. Todas as nossas atividades é para ficar dentro da igreja. Isso cabe a mim, aos obreiros, a todos nós. Quando foi que você visitou uma pessoa? A gente não está conseguindo nem chegar na igreja, pastor. A gente não está conseguindo chegar nem para culto. Já chega assim arrastando culto, mas vou visitar. Olha o que é comum. O que é que os irmãos dizem assim? Eu quase morri. Ninguém nem ligou, nem visitou, nem isso. Não é assim, irmão? Mas onde é que estava você que também não viu isso? Aí teve um obreiro que me enquadrou todinho. Eu disse: eu estou até errado porque eu não fui. Mas eu quase que perguntava para ele: e tu fosse? Mas eu mordi a língua. Porque assim. Meu irmão, eu tenho tanta... Não, tudo bem, você tem razão, eu não fui. Mas é muito vaso, sim ou não? É muito vaso para tomar conta. Não é só esses vasos daqui, não. Tem um bocado de vaso aí para eu dar conta. E Jesus disse: você não vai fazer... Aí por isso que tem os obreiros, por isso que... Eu louvo a Deus porque muitos irmãos ligam, os dirigentes de óculos fazem esse trabalho, faz isso, e enfim, não é uma coisa simples não, irmão. Mas a Bíblia diz que a verdadeira religião é tomar conta do outro. Cuidado com o outro, ligar com o outro, glória a Deus. Então isso fala piedade, fraternidade, carinho e cuidado com seu irmão. Fraternidade, Pedro falou o quê? Depois da piedade volta lá, segunda carta de Pedro, 1, versículo 7. A piedade é isso aí que Tiago falou. A fraternidade, o que é a fraternidade? Vem cá, Paulo. A gente é irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chuva, faça sol. A gente não vai deixar de ser irmão. Fraternidade é sentir prazer de tameita cama sobremala. Eu acho que Deus está falando com a gente, que eu acho que a fraternidade já se perdeu por um bocado de tempo. Graças a Deus que aquela criatura não apareceu hoje. Você olha para o irmão, não sente nada por ele. E quando não sente raiva, meu irmão, fraternidade.
caminhar junto na mesma fé. Quanta coisa está no nosso coração, irmão. Tem muita coisa, só está faltando a fé. Você está entendendo? Briga tem. Para que existe o perdão? Irmão, da mesma forma que a gente pede para o irmão pedir perdão, quem ofendeu, quem tem o Espírito Santo te deu, não precisa de muita coisa para sentir que o Espírito Santo cobra. E assim, você magoou o seu irmão. Ninguém está ouvindo mais isso. Só tem boca para dizer assim: vem tu pedir perdão, mas é magoar. Você está entendendo, irmãos? Aleluia! Então, fraternidade, esse último ponto, ele finaliza o quê? Olha aqui, ó. Passo a passo, fraternidade, e no final, agapau, ágape, o amor, caridade. Ainda que eu falasse a língua, o dom que Deus me deu, mas se eu não tiver respeito para meu irmão, pega a língua, bota no joelho e deixa Jesus limpar. Que Deus abençoe. Irmãos, fazendo isto, Pedro fala, diz que a gente não vai ficar ocioso, não vai ficar com o coração vazio. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Como foi dito, a gente, se Deus permitir, quarta-feira que vem, a gente quer conversar com os irmãos para melhorar. Quem necessita de oração? Pai, perdoa meu Pai. Eu preciso melhorar, Senhor. O que eu ensinei aqui, Deus, eu também preciso melhorar. Eu preciso, Deus, na fé que Tu nos deste. Aleluia, aleluia. Jesus, nos fortifica. Fortifica as minhas irmãs da fé, Senhor. Fortifica os irmãos que vieram para esse trabalho. Fortifica, Deus, aqueles que não puderam chegar. A nossa parentela. Deus, tem pessoas que estão passando por momentos tão difíceis. Tem pessoas que estão enfermas. Tem pessoas que estão passando por tribulações. Meu Deus, agora, nesse exato momento, oh Pai, nos dá essa sensibilidade, lava-nos, purifica-nos, nos dá um coração, como diz o cântico, recebi um novo coração. Oh, remacheia, nas, andeca mais. Deus, nos conduz à santidade. Nos faz refletir na nossa conduta como crentes, Senhor. Nos faz enxergar que eu preciso fazer mais e falar menos. Nos faz, Deus, enxergar que a minha conduta em abençoar o meu irmão depende da fé, Senhor. Ela machica nas terrebas. Tu conheces as nossas obras, Deus, mas me permita falar, Senhor, como nós precisamos melhorar o amor fraternal, o amor entre os irmãos, como nós precisamos, Deus, ser aperfeiçoado pelo Teu Espírito, como nós precisamos, Deus, não falar, mas com atitude declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh Deus, abençoa essa mocidade, abençoa essas senhoras, meu Pai, abençoa os irmãos de El Shaddai, do Frutificando, os meus irmãos que vieram para este culto, Senhor, a nossa casa precisa de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Abba, Pai, Paizinho, nos transforma, Jesus.
Modifica, Senhor, a nossa conduta, Pai. Alabaioshorabás. Oh, Jesus, aleluia. Nos conduz para os nossos lares, nossa família, os nossos filhos. Deus, alguém da nossa parentela que não te conhece, Senhor. Tu nos desse fé, Senhor. Nesta noite nos fortifica na fé, Jesus, para que aqueles que estão próximos de nós possam enxergar, Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu salva, Tu transforma, Tu cura, Tu revela, Tu faz coisas grandes. Ajuda Teu servo, pastor Joselito, Pai. Ajuda, Senhor, aleluia, 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 os que estão enfermos, alabacarachura mahaya. Ajuda aqueles que estão caindo na fé, os que precisam de um sentido dentro da igreja. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados, Jesus. Nos conduz na vereda da justiça, Pai. Ajuda Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Júnior, esses obreiros, Pai, esses senhores, meu Pai, a todos nós, em Cristo Jesus. Toda a igreja diga. Meus amados, o diácono Chester e a sua esposa, como também a nossa irmã Valquíria e o presbítero Marcos, os mesmos, eles são obreiros da casa do Senhor, mas ele vai cooperar com o nosso pastor Luiz César, lá na regional de Paulista de Olinda. Os mesmos estarão indo para lá, cooperar na obra de lá, mas os mesmos são obreiros da casa do Senhor. A porta está sempre aberta. Que Deus abençoe nosso diácono, nosso presbítero, que ele falou conosco. Eu estou tornando ciência aos irmãos, para que todos possam saber que eles vão estar cooperando lá para a glória do nome de Jesus. Salmo 4, verso 8. E dormirei, porque só Tu, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolação do Seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga. Amém. Vamos em paz.